Oh meu Deus, fixaram um cartaz que não está me ovacionando. Essa lacração tá indo longe demais e é por isso que o brasileiro odeia ciência. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Sérgio Sacani, porque chegou aquele momento de falar do Space Today, já que ele resolveu atacar a universidade pública falando que ali é uma merda. Mentira, ele não falou que ali é uma merda, né? Mas esse foi o teor ali do que ele falou em um Redcast, ou seja, num podcast de extrema direita de gente red pilada que odeia mulher, onde ele resolveu ir lá e falar sobre uma intervenção absurda, violenta, que fizeram em uma mesa da UFSC em que ele estava palestrando. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre a mentira do Sérgio Sacani a respeito de universidades públicas. Caso você não saiba de quem eu tô falando, Sérgio Sacani é um youtuber, né? Ele é um criador de conteúdo que é divulgador científico. O nome do canal dele é Space Today e eu confesso que eu gostava do conteúdo dele, tá? Eu nunca fui uma pessoa que acompanha super o conteúdo dele, porque os conteúdos de divulgação científica que eu mais costumo consumir são aqueles de biologia, aqueles mais ligados à biologia, né? Que era a minha área. Essas coisas de astronomia eu vejo bem de vez em quando, então de vez em quando eu via o canal dele e eu achava bastante interessante. Mas acontece que de uns anos pra cá o Sacani começou a dar opiniões políticas e foi aí que a coisa desandou, porque as visões políticas dele são visões políticas muito ruins. Ele se mostrou cada vez mais como uma pessoa de direita. E ser de direita não seria exatamente um problema, mas o Sacani tem se mostrado como alguém de extrema direita. E aqui tem bastante problema. Até porque, né, extrema-direita e divulgação científica não são coisas que combinam muito bem, já que a extrema-direita, ela vive atacando as universidades públicas, que aqui no Brasil é onde tem uma produção acadêmica muito forte. A nossa ciência aqui no Brasil é feita justamente nas universidades públicas. E para além disso também, né, a extrema-direita costuma muitas vezes distorcer achados científicos para encaixar em uma narrativa que eles querem, que geralmente é uma narrativa anti-grupos minoritários. Basta ver o que o Brasil Paralelo vive fazendo, disseminando toda aquela mentira deles, né? Justamente para diminuir grupos minoritários, diminuir políticas públicas que sejam voltadas para grupos minoritários e também, né, para distorcer o que seria comunismo, enfim. Então é meio estranho alguém de divulgação científica ser de extrema direita. Ser de direita não é exatamente estranho, acontece, tudo bem, mas de extrema direita é meio estranho. E é justamente com a galera da extrema direita que o Sacani tem demonstrado ali que ele concorda em diversos aspectos. Mas enfim, os problemas do Sérgio Sacani, eles começaram justamente por toda a defesa que ele faz em relação a Elon Musk, né? E ele também já demonstrou ali algumas vezes que ele é muito anti-lacração, né? E anti-lacração aqui é anti o que ele considera lacração da esquerda, porque as lacrações da extrema-direita, aí eles nunca consideram que seja uma lacração. Mas o Sacani, por exemplo, nesse ano de 2024, ele já foi, né, acusado de ser racista por uma distorção que ele fez de uma postagem do Programa Espacial Brasileiro. Porque a gente estava ali em junho, né, comemorando a primeira ida de uma mulher ao espaço, né, e aí fizeram uma postagem que era em comemoração a essa primeira ida da mulher ao espaço, com um desenho de uma mulher negra, e na descrição dizia, né, que estão pretendendo levar uma mulher negra para o espaço. Então, era uma comemoração de quando teve a primeira mulher que foi para o espaço, que foi uma russa, a Valentina, que é branca, e, né, falando ali que pretendiam levar uma mulher negra para o espaço, né? Então, essa era a publicação. Então, o Sacani distorceu esse post fazendo uma outra postagem dizendo que o brasileiro odiava ciência e colocando lá uma imagem da primeira mulher que foi para o espaço, né? Da russa, que foi a primeira que foi para o espaço, e uma imagem da arte que foi feita ali com uma mulher negra, dizendo que, né, tava tendo uma distorção ali, que queriam
transformar a primeira mulher que foi ao espaço em uma mulher negra, enfim, essa coisa anti-lacração toda. Ou seja, ele pegou uma postagem que dizia uma coisa, distorceu o que estava sendo dito ali e jogou ali, né, lançando assim uma fake news, podemos assim dizer. Naquela época, né, que foi em junho desse ano, Sacani já foi apontado ali como tendo feito algo racista. Mas a coisa pegou mesmo foi em novembro e agora em dezembro. Porque em novembro desse ano foi quando aconteceu a treta que levou esse vídeo aqui a existir. O dia era 6 de novembro de 2024, quando a UFSC resolveu fazer uma mesa, né, uma palestra, né, mesa de palestra ali, aonde o tema seria Cosmos, Vida na Terra e Saúde Mental. Um dos convidados dessa mesa foi o Sérgio Sacani. Até aí, nenhum problema. Mas o pessoal da psicologia da UFSC, mais especificamente o pessoal do CA, do Centro Acadêmico da Psicologia da UFSC, não gostou dessa mesa, porque aparentemente não teve uma conversa ali com o pessoal do Departamento de Psicologia para a confecção dessa mesa. E aí a galera de psicologia começaram a questionar a composição daquela mesa. Primeiro porque naquela mesa não tinha muitas representações de saúde mental, ao ver ali do Centro Acadêmico de Psicologia. Eles disseram que era meio absurdo que fizessem essa mesa, né, tanto sem falar com o Departamento de Psicologia, quanto também que fosse uma mesa que não tinha nenhum representante negro, nenhum representante indígena, que fossem pesquisadores. Ou seja, eles não estavam apenas reclamando que a mesa era toda branca, mas estavam reclamando que não tivessem levado pessoas que fossem pesquisadores e tivessem outras raças ali. E também criticaram o fato de não ter ali nada antimanicomial, enfim, né? Acharam que a mesa estava um pouco rasa para um tema de saúde mental, que é um tema que é tão caro às pessoas da psicologia. E aí eles resolveram fazer uma intervenção nessa mesa. Eles fizeram uma postagem no Instagram falando sobre essa intervenção, e para essa intervenção eles fizeram alguns cartazes. Cartazes que tinham os dizeres: a quem essa mesa representa, e esse foi o dizer que mais pegou o Sérgio Sacani. E tinham também, né, outros cartazes que diziam: CPEX, qual a sua ideia de ciência? A saúde será coletiva ou não será? E também um cartaz que dizia: Psicologia da UFSC na luta antimanicomial. Esses cartazes eles foram fixados ali no palco onde estava acontecendo a palestra, né? E foi isso que aconteceu. Em nenhum momento ninguém fez uma intervenção mesmo na palestra, em nenhum momento ninguém tomou o microfone de nenhum dos palestrantes, em nenhum momento houve qualquer coisa que impedisse aquela palestra de ocorrer, nenhuma tentativa de fazer com que aquela palestra não ocorresse. Simplesmente houve essa manifestação silenciosa ali por parte dos estudantes do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, aonde a palestra estava ocorrendo. Apesar dos cartazes fixados, a mesa ocorreu normalmente, até porque, como eu disse para vocês, ninguém tentou impedir que a mesa de fato acontecesse. Apenas houveram esses questionamentos de manifestação silenciosa e tudo bem. A mesa aconteceu, ocorreu tudo bem, e aí a gente pula para agora, dezembro. Porque um pouco mais de um mês depois que aconteceu essa mesa, o Sacani resolveu falar sobre isso no Redcast. Redcast, né, pra quem não sabe, é um podcast de extrema-direita que fica ali fomentando ódio às mulheres, né? Eu não tô aqui dizendo que o Sacani não deveria ir no Redcast, até porque tem muitas pessoas que inclusive são do nosso espectro político que vão nesses lugares justamente para conversar com o público daquelas pessoas, né? Para ver se consegue convencer o público de que eles não deveriam odiar mulheres, porque caso você não saiba, sim, essa cultura de Red Pill é uma cultura de ódio às mulheres. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que já tem alguns anos, que foi na época que aconteceu aquele lance do Calvo, do Campari, né? Enfim, eu fiz um vídeo falando sobre essa questão dos Red Pills, dos incels e do ódio às mulheres. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo que já tem um tempinho aí que aconteceu, mas eu recomendo muito porque é um vídeo muito bom. E também quero dizer pra vocês que eu pretendo fazer mais um vídeo falando sobre isso. Em janeiro, que já tá aí chegando, né? Em janeiro eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso, sobre uma pesquisa que saiu que foi bem assustadora a respeito desses podcasts de ódio às mulheres, né? Então, enfim, ainda vai ter mais um vídeo aqui sobre isso. Mas voltando, o Sacani foi nesse podcast
E o que incomoda do Sacani nesse podcast não é a presença dele lá, mas é o fato de que ele fica concordando, né, com as pessoas. Ele não vai lá para fazer um contraponto, ele vai lá para aumentar a câmara de eco daquele local, daquele podcast de extrema-direita que o que mais faz é fomentar ódio às mulheres, né? Não que o Sacani falou algo de ódio às mulheres, mas o Sacani vai lá sem fazer nenhum contraponto nunca ao que eles dizem. Mas enfim, nesse Redcast, o Sérgio Sacani resolveu falar sobre isso que aconteceu na UFSC e ele falou de forma bastante distorcida. Um pouco semelhante ao que ele fez em junho desse ano? Sim, um pouco semelhante, mas um pouco pior até porque ele realmente mentiu descaradamente sobre o que aconteceu. O Sacani disse que invadiram a mesa, né? Eu não vou colocar aqui o trecho em questão do corte, né? Mas ele disse que invadiram a mesa e tudo mais, né? O que ele falou deu a entender de que realmente teve gritaria, teve um monte de coisa assim que aconteceu que tentaram impedir de fato a mesa de acontecer, em vez de simplesmente ficcionarem alguns cartazes. E o Sacani falou a coisa mais deplorável que ele poderia dizer a respeito disso, porque ele disse que o que os estudantes queriam era que, abre aspas, queriam um índio, uma trans, um viado e um negro, fecha aspas. E ele disse, né, inclusive para um dos colegas dele, né, quer dizer, ele disse que falou naquela ocasião para um dos colegas dele que também estava compondo a mesa, que era para ele se vestir de índio, né, para deixar a galera mais tranquila, enfim, né. Então ele falou sobre isso, e ele falou sobre isso em um tom de ódio à universidade pública, porque ele estava falando sobre isso ao mesmo tempo em que ele criticava a universidade pública. Ele fez todo um espantalho sobre o que acontece dentro de universidades públicas, sobre como que universidades públicas são geridas, e ele o tempo inteiro falando ali que as coisas aqui no Brasil, né, as universidades deveriam ser geridas da forma que elas são geridas nos Estados Unidos. Então, ele estava diminuindo muito a universidade pública, usando esse espantalho que ele, né, que é de algo que minimamente aconteceu com ele transformou em uma coisa muito maior do que de fato que aconteceu, e falando que as universidades públicas deveriam receber incentivos privados, né, e que as pessoas deveriam ter ali, né, tipo, pessoas que doam para as universidades deveriam ter os nomes delas em salas das universidades e tudo mais. Então ele estava realmente dizendo que a forma como é feita a ciência aqui no Brasil não é uma forma boa. Porque, caso você não saiba, lá nos Estados Unidos, sim, as universidades elas costumam receber financiamento privado. A maioria das universidades dos Estados Unidos são universidades privadas. As ditas universidades boas dos Estados Unidos são universidades privadas, onde as pessoas pagam para poder fazer um curso superior. Aqui no Brasil acontece o contrário, a gente tem as universidades privadas, mas as universidades que são costumeiramente mais conceituadas são as universidades públicas. Então toda a produção científica aqui no Brasil acontece justamente nas universidades públicas. As universidades privadas, obviamente, também contribuem muito para a fomentação de ciência no nosso país, mas o grosso da ciência, o grosso da pesquisa brasileira é feita dentro das universidades públicas. E é muito bom que seja feito dentro das universidades públicas, justamente porque dessa forma as nossas pesquisas aqui no Brasil, elas não ficam concentradas em interesses privados. Quer dizer, as coisas aqui acontecem sob uma ótica de interesse público, não sob uma ótica de interesse privado. Lá nos Estados Unidos, como diversas empresas, diversas pessoas que são multimilionárias ou bilionárias, é quem paga, né, as universidades, é quem custeia as universidades, é quem custeia as pesquisas. Muitas vezes só é pesquisado lá o que é de interesse econômico para essas empresas. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente consegue pesquisar diversas coisas que vão além daquilo que vai trazer retorno financeiro para empresas privadas. Então, a forma como a ciência é feita aqui no Brasil é excelente. O que falta é mais investimento público nas universidades públicas, mais investimento público no fomento de ciência aqui no nosso país. Mas a forma específica, como ciência é feita aqui no país, é uma forma muito boa, justamente porque foge dos interesses do capitalismo em diversos pontos, não em todos. Ainda tem muita coisa que é feita dentro das universidades públicas que é para atender um simples interesse econômico, porque, enfim, aquilo vai gerar mais capital no país e tudo mais. Mas ainda assim a gente consegue ter muitas pesquisas amplas acontecendo aqui, que só podem acontecer porque as nossas universidades são públicas. Então o Sacani pegou um caso que aconteceu com ele,
que foi um caso mínimo, transformou em uma coisa gigantesca para poder atacar as universidades públicas, para atacar a forma como ciência é feita no Brasil e fazer essa mentira, né, para fomentar essa mentira de que lá fora a ciência funciona melhor porque lá fora a ciência é privatizada. Olha, um completo absurdo que o Sacani fez. E olha que eu nem tô entrando aqui no termo que ele usou, né? Que ele usou de uma forma pejorativa. Quando ele fala que as pessoas estavam querendo que tivesse um negro, uma trans, um viado e um indígena, ele fala isso de uma forma totalmente, né, a querer diminuir essas identidades. A forma como ele falou, não são as palavras, mas é a forma como ele falou, era justamente uma tentativa de diminuir essas identidades. Então eu até poderia aqui escalonar para dizer que ele é extremamente preconceituoso. Mas eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo. Até porque eu não preciso pegar esse fato para dizer que o Sacani é preconceituoso. Ele já demonstrou isso de outras formas também. Mas, né, pelo menos ele não falou um traveco. Pelo menos ele falou uma trans. Mas ele falou viado e ele não falou isso de uma forma positiva. Ele não falou isso de uma forma como LGBTs falam, ou de pessoas que são LGBT friendly, pessoas que são aliados da causa falam, né? Ele falou de uma forma ali pejorativa. Mas eu não quero entrar muito nesse ponto, não. O meu ponto é justamente o porquê que essa galera odeia tanto universidade pública. Porque o Sacani, apesar da formação dele vir de universidade pública, ele odeia a universidade pública porque pessoas como Sacani, eles sentem que estão perdendo espaço. O que é uma completa mentira, porque não estão perdendo espaço, tanto que ele foi lá e fez uma palestra em uma mesa onde não tinha nenhuma diversidade ali, né? E ele conseguiu fazer essa palestra e conseguiu fazer com que essa palestra tivesse ali todo o seu tempo de finalização. E eu nem acho, vou aqui dizer uma coisa, tá? Eu não acho que toda mesa em universidade precisa ter várias representações. Eu não acho que toda mesa em universidade precisa ser composta por pessoas que são negras, que são indígenas, que são LGBT e tudo mais. Não acho que precisa, né? Eu acho que é importante porque quando a gente tem muitos grupos minoritários, a gente acaba trazendo ali uma noção diferente daquele tema que está sendo tratado. Porque as pessoas, elas não são apenas pesquisadores, elas também vivem aquelas interseccionalidades dentro delas, né, que dizem respeito tanto à racialidade delas, quanto à sexualidade delas, quanto ao gênero delas, à identidade de gênero delas. Tudo isso ali culmina em um maior enriquecimento da maioria das palestras. Mas eu não acho que precisa ser sempre assim. Existem várias mesas ali que vão ser compostas apenas por pessoas brancas, hétero e cisgênero e que vão funcionar muito bem, né? Vão funcionar ali maravilhosamente bem porque vai depender do escopo daquela mesa, vai depender também dos pesquisadores que estão disponíveis, porque eu não sei como foi feita essa seleção. Pode ser até que as pessoas, né, que estavam organizando a mesa tenham tentado trazer ali outras pessoas que fossem mais diversas, mas por uma questão de agenda não deu certo. Às vezes essas coisas acontecem. Então, eu não vou fazer nenhuma crítica aqui a quem compôs essa mesa. Mas é muito interessante ver como que a simples cobrança de que essa mesa fosse mais diversa tenha despertado tanta raiva no Sacani, a ponto dele distorcer tudo o que aconteceu. Pessoas como Sacani sentem que estão perdendo espaço. Pessoas como Sacani, que sempre foram as únicas pessoas que tinham acesso à educação, que tinham acesso à universidade, que tinham acesso à produção de conhecimento científico no país, agora que vem que tem outras pessoas também conseguindo acessar esses lugares, elas se sentem ameaçadas. Elas sentem que estão perdendo espaço delas, mas não estão. Primeiro porque elas já estão com o espaço delas conquistado, e segundo porque elas vão continuar sendo chamadas para todas as coisas possíveis. Elas não estão perdendo espaço. Simplesmente o espaço está sendo levado para outras pessoas também. O espaço está sendo melhor distribuído. Mas as pessoas brancas, héteros, cisgênero, elas continuam compondo esses espaços e sempre vão continuar compondo esses espaços e sempre precisam também compor esses espaços. A gente quer que pessoas de todas as identidades que são costumeiramente marginalizadas tenham os mesmos acessos que pessoas hétero, brancas e cisgênero costumaram ter. É só isso que a gente pede. É por isso que as políticas de cota nos são tão caras. É por isso que a gente luta tanto para manter as políticas de cotas raciais
nas universidades públicas, justamente porque é a partir delas que a gente consegue ter uma melhor formação, uma maior formação de pessoas negras produzindo ciência no Brasil. É por isso que a gente luta para que as cotas para pessoas com deficiência sejam mantidas e ampliadas, para que a gente tenha mais pessoas que possuem alguma deficiência conseguindo ali produzir ciência no nosso país. É por isso que a gente está lutando tanto para conseguir levar cotas trans para as universidades do país inteiro, porque nós precisamos de, sim, mais pessoas trans fomentando ciência para que, sim, Sérgio Sacani, a gente possa ter uma trans em uma mesa falando sobre vida na Terra e saúde mental. Isso é importante, isso é necessário, isso é benéfico não só para as pessoas que estão ali palestrando, né, as pessoas que fazem parte do grupo minoritário que estão sendo reconhecidas e estão ali palestrando, quanto também para a fomentação de ciência no país, porque a ciência, ela fica muito mais rica quando ela é feita por pessoas diversas, quando ela é feita por pessoas que fazem parte de diversos pontos da sociedade, porque não existe ciência isolada da sociedade. Mesmo as ciências que são tidas como ciências exatas, mesmo as ciências que são da natureza, mesmo essas ciências que aparentemente não têm muito a ver com sociologia, mesmo essas ciências, elas se enriquecem muito da diversidade, porque não existe ciência isolada da sociedade, não existe ciência isolada da política, mesmo que seja uma ciência exata ou uma ciência da natureza. Simplesmente não existe. E é por isso que o nosso dever, enquanto comunistas, é defender a produção científica, é defender a diversidade científica, é defender o acesso de grupos minoritários a espaços de criação de ciência. A gente precisa defender isso. Essa é uma pauta que nos é muito cara. Então, lutar por cotas é uma luta que tem que ser, sim, de todos os comunistas. É uma luta que nos é muito cara. Mas agora eu quero falar um pouco sobre os desdobramentos disso tudo, né? O Centro Acadêmico de Psicologia da UFSC lançou nota no Instagram esclarecendo o que aconteceu, né? Então, essa nota estava, inclusive, muito de acordo com a nota que eles tinham soltado no dia da palestra, né? Então não foi algo ali que eles tentaram agora distorcer para mudar. Não, eles soltaram uma nota muito semelhante. Também a própria UFSC, né, a Universidade de Santa Catarina, ficou muito revoltada e disseram que o Sacani ele não vai mais ser convidado para nada lá. Eu tenho que dizer que eu fiquei bastante impressionada com a nota da UFSC, porque eu não esperava que fossem dizer que ele nunca mais seria convidado para nada. Gente, isso assim é meio difícil de acontecer, sabe? É meio difícil de uma universidade dar uma nota falando algo assim, porque realmente ele tentou manchar muito a imagem daquela universidade que o convidou para palestrar, né? E ele manchou ali a imagem, fez de tudo para manchar a imagem da universidade. Então é isso, ele se tornou uma persona não grata para a UFSC. Não sei até por quanto tempo, né? Pode ser que quando mudar a gestão da UFSC ele passe a ser convidado para alguma coisa, mas essa nota foi bastante interessante. E o próprio Sacani veio se defender, colocando imagens ali dos cartazes que as pessoas colocaram, né? Ele foi lá no Twitter, ficou colocando essas imagens ali como se isso provasse alguma coisa. Não prova, só prova que teve alguma intervenção, mas não prova que a mesa foi invadida, como ele falou que foi. Então, não, essas provas que ele trouxe não são nada, não provam absolutamente nada. Elas estão, na verdade, em completa concordância com o que a UFSC diz que aconteceu e com o que o Centro Acadêmico de Psicologia diz que aconteceu. Então, assim, né, Sacani? Você mentiu sim, tá? Você mentiu sim a respeito do que aconteceu ali na UFSC. Então, esses foram os desdobramentos, né? Se a nota da UFSC for levada pelos próximos reitores da UFSC, a gente sabe que o Sacani não vai mais ser convidado para palestrar lá. Mas que coisa, hein? Se não são as consequências das minhas próprias ações. Oh, meu Deus do céu! E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo que eu falei aqui, sobre todo esse acontecimento. Se você não tem o que comentar, coloca aí algum emoji que remeta à ciência. Coloca algum emoji que remeta à ciência espacial.
coloca aí o emoji de estrelas, alguma coisa do tipo, porque assim eu sei que você viu o vídeo até o final e também ajuda no engajamento desse vídeo. Outra coisa que ajuda no engajamento desse vídeo é deixar o seu like, então deixa o seu like aqui embaixo e também copia esse link e sai compartilhando por aí para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que nós trazemos aqui no Transmissão. Nós, na verdade, só eu, mas vocês me ajudam trazendo algumas pautas para mim de vez em quando, então por isso nós. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E feliz ano novo pra você também!